pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do Pedro. Então pessoal, como a gente chegou ao diagnóstico do autismo? Na verdade, foi assim, o Pedro até um ano ele desenvolveu muito bem, né? Até que tem um vídeo aí que tá os melhores momentos do Pedro, né? Quem não assistiu, vou deixar aí no card para vocês assistirem. Então até um ano o Pedro se desenvolveu muito bem. Só que depois de um ano, o Pedro, na verdade meu esposo, começou a ver que o Pedro já estava um pouquinho atrasado, né? O Pedro, ele é uma criança assim que ele não gostava, que o primeiro sintoma dele, que ele teve foi, ele não gostava de brincar com criança, né? A gente saía, ia num posto de saúde, ou a gente saía assim para passear, tinha criançada brincando tudo lá, e ele não, ele sempre no cantinho dele. E a gente levava no posto, vinha as criançadas ficar do lado dele assim, né, rodear ele, e ele não, ele gostava de ficar ali quietinho. Então esse foi um primeiro sintomas que só que a gente chegava assim um pouco meio ignorar, né? Daí foi, então, o primeiro sintoma dele foi esse daí, ele não brincar com outra criança, não socializar, né? O segundo sintoma dele foi, ele montava muitos os carrinhos, assim, era tudo montado assim, e ele gostava muito de ficar sozinho. A gente colocava ele na sala, daqui a pouco ele já estava lá no quarto, a gente ia abrir a porta assim, os carros dele estavam tudo montado bem certinho assim, e a gente chegava, abria a porta, ele não falava, resmungava, atropelava a gente e dava tchau pra gente, que não era pra gente estar ali, né? Que ele queria ficar sozinho, era como ele, mamãe, deixa eu sozinho. Então tudo aquilo ali, ele fazia isso, né? A gente olhava assim, a gente às vezes até a gente questionava mesmo, eu mesmo questionava muito, meu Deus, mas por que ele é assim? Por que o meu filho não gosta de brincar com outras crianças? Por que o meu filho gosta de ficar sozinho? E então isso daí já era o seu segundo sintoma, né? O terceiro foi, ele não focava nas coisas, né? Às vezes a gente estava falando, a gente chamava ele Pedro, Pedro, ele não olhava na gente. A gente falava Pedro, e ele não, e continuava. Às vezes eu já cheguei a questionar se ele era surdo, pensava, meu Deus, será que meu filho é surdo? Meu Deus, e ali ficava pensando, né? E ele não respondia, Então isso já era uma preocupação que a gente tinha, né? Porém ele era muito esperto, sim, né? Mas tinha essa parte, né, do autismo que atrasava, né? A vozes, caso da voz, ele já estava com 1 ano e 5 meses, ele não falava nada, ele não falava mamãe, ele não falava papai. A gente estava sentado assim, ele vinha, pegava a gente pelo braço e levava onde ele queria. Se ele queria mamar, a gente pegava, ele levava a gente lá na mamadeira e mostrava. Se ele queria papar, era o fogão. Ele tinha mais ou menos a ideia, né, que o fogão era onde tirava o papai e a mamadeira era onde ele mamava. Quando ele queria água, ele pegava, ó, eu já deixava sempre uma garrafinha de água ali para ele pegar, porque ele já não sabia pedir, né? E era um tempo de calor, assim, eu já deixava ele vir e pegava, tomava tudo. E quando ele tomava toda a água, ele já pegava a garrafinha e trazia para mim, né? E já entendi que era água. E a geladeira, às vezes ele queria algum Danone, alguma coisa, ele ia para a geladeira. Então sempre a gente tinha que adivinhar o que ele queria, né? Então era assim, era difícil, né? E depois veio outro sintoma, que era tampar o ouvido. Mas muitas mães falam, mas meu filho não é autista, tampa o ouvido quando ouve barulho, né? Claro, também tem isso, né? Tem criança que ele tampa, eles não gostam de barulho. Só que o Pedro era demais, ele ouvia barulho, ele ficava desesperado mesmo. E ali a gente ficava, também não sabia o que fazer, né? E tudo ali a gente ia
marcando para relatar quando fosse passar no médico, né? E depois veio a parte que quando ele se irritava, porque a gente não entendia. Então, como a gente não entendia o que ele queria, ele se irritava, ele dava tapa no rosto, ele batia a cabeça na parede. Então, às vezes, as pessoas, eu comentava com as pessoas, mas meu filho é assim também, é birra. Meu filho também, quando eu não quero dar alguma coisa, ele faz isso, ele se joga no chão. Só que o Pedro era diferente. Ele não vinha pedir as coisas pra gente. A gente não entendia o que ele queria. Quando a gente não entendia, ele acabava fazendo isso, né? Então, era difícil para nós isso daí. A gente ficava assim, meu Deus, o que será que ele tem? E era uma coisa assim, sabe? Bem angustiante. Depois veio o atraso da voz, né? Que esse daí a gente, como ele estava com 1 ano e pouquinho ainda, a gente achou normal que a vozes a gente achava que era normal ele demorar, né? Falar. Por mais que a gente via criança já com 1 ano falando, mas não poderia comparar, né? Porque sempre o médico falava, nunca compara um filho com outro, uma gravidez com outra, né? Porque essa gravidez da minha filha, eu tive enjoo até 3 meses, e o dele já foi até ganhar ele, eu tive enjoo. Até no dia do nascimento dele eu tive enjoo. Então sempre uma gravidez é diferente da outra, né? Então sempre ele já falava, nunca comparar, né? E ali a gente nunca poderia comparar. E às vezes a gente acabava comparando, né? E a gente ia ficando nervosos com essas coisas. A gente ficava muito nervoso porque a gente não sabia. E o meu marido sempre falava para mim, o Pedro, ele é estranho, o Pedro não é normal. Só que a gente queria um pouquinho, né? Só que ia culpar muito, né? Aí eu falava, não, é normal, até 2 anos ele fala. E a gente acabava se preocupando, né? E isso foi passando, né? Ele estava com 1 ano e pouco, né? E depois a gente começou a ver muita coisa diferente, né, nele, né? Muito assim, que já era uma preocupação para nós, né? Ele andava muito também, quando ele andava com as pontinhas dos pés. E ali a gente ficava preocupada, a gente pensava que ele tinha machucado o pé, olhava e não era. E a gente não sabia. E uma vez eu pesquisei na internet, criança que anda com a ponta do pé. Se era normal ou não, né? E a gente, todas as coisas, ia pesquisar no Google. E lá começou a falar, puxou um assunto lá sobre o sintoma do autismo. E naquele momento eu peguei e entrei lá. E comecei a ver, né? Tudo que o meu filho estava fazendo, estava lá. A mulher estava falando do sintoma do filho dela. Daí eu peguei e comecei a assistir, comecei a pesquisar. E ali tudo indicava que era um autismo. Só que eu não poderia diagnosticar eu mesmo, né? Aí o meu marido sempre falava, o Pedro não tá normal, não é normal. E eu sempre tentava apaguizar, E eu sempre tentava contornar aquilo, né? Pra não ficar muito... eu sempre tentava contornar, né? Lá não é normal. Só que eu comecei a assistir e comecei a ver que o sintoma dele estava batendo com isso. Então eu já comecei a ficar meio preocupada, né? Falei assim, nossa, será que o Pedro é autista? Então foi através desses sintomas que a gente foi para chegar no... Eu marcava, que a gente chegou para falar com uma fono. Só que antes disso teve muita... Nossa, atrasou muito. Esse vídeo eu vou fazer com meu marido, né? Porque sempre, né, o protagonista foi mais ele, né? Que ele sempre ficava atento. Eu já era mais tranquila, sabe? Eu via os probleminhas assim dele, mas eu ficava mais tranquila, assim. Não é que eu não me preocupava. Eu não queria achar problema no meu filho, né? Eu não queria, nenhuma mãe quer, né?
mas não que eu me preocupasse com ele, eu me preocupava muito, né? Mas meu marido sempre falava para mim, o Pedro tem alguma coisa, ele não tá certo, né? E esse relato eu vou trazer com ele, porque ele já falou que ele vai gravar comigo, né? Então eu vou trazer junto com ele. Então esses são os sintomas que eu relatei aqui, que foi, né, do meu filho, né? Então, e sempre a gente tem que estar atento, né? Porque quando o médico fala, seu filho é isso, ou é aquilo, tem isso, a gente fica triste, a gente fica nervoso, mas depois a gente vai vendo os apoios das famílias, vem o apoio de outras pessoas, né, dos professores, vem apoio da onde meu filho se trata, lá também, né, no camp, nossa, é muito bom, a gente tem um apoio de lá, daí eles vão conversando com a gente vai começando a entender, né, e a gente vai ficando mais tranquilo. E o Pedro, ele é uma criança tranquilo. O Pedro não é uma criança chorão. Ele não é uma criança que dê trabalho. Ele é uma criança assim, tranquilo, normal. Ele vai ter uma vida normal. Futuramente ele vai poder casar, ele pode vai estudar, ele pode se formar numa faculdade, né? Então ele vai ter a vidinha dele, vai ser normal, mesma coisa, né? Mas hoje eu entendo, né, que graças a Deus meu filho vai ter uma vida normal. Então as mamães que se preocupam, que às vezes, né, quando pegar esse diagnóstico, quando pegar seu filho é autista, não desespere, né? Porque não é um bicho de 7 cabeças, ele não é. E eu agradeço a Deus todos os dias, né, por eu entender e por o meu filho, ele é desse jeito, porque o autista, ele é inteligente. Ele tem os atrasos deles, mas ele é inteligente. Então a gente tem que dar graças a Deus, né, por isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês, né, falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né, do autismo. E espero que vocês gostem, que seja útil para vocês, que vocês, mamãe que tem um filho autista, que desconfia, que não se preocupem, né, que não fique nervoso, porque tudo está na mão de Deus, tudo Deus sabe, tudo ele, né, Deus entende, né, e que tudo vai dar certo também, né, que agora, como estamos vivendo um ano, um tempo, né, a pandemia é difícil, mas tudo, né, Deus quiser, lá, vai passar tudo isso, com nossa rotina, vai retornar vamos retornar ao tratamento dele com a fono, com a psicóloga, orientadora. Então, tudo vai dar certo, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o like, compartilhe para alguma mamãe também que, né, que às vezes está passando por isso. E se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, né? E eu sempre vou estar trazendo conteúdo aqui, tá? E eu vou trazer o relato certinho com meu esposo também, porque é muito importante vocês saberem também, né? Para chegar nisso, né, até chegar no diagnóstico certinho mesmo, nós passamos por muita coisa, pessoal, que vai te ajudar vocês também. Então, esse é o vídeo, espero que vocês gostem, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.